tem demora que machuca. Não é só esperar. É esperar enquanto a situação piora, é esperar enquanto as pessoas perguntam, é esperar enquanto o prazo passa, é esperar enquanto a esperança vai ficando cada vez mais cansada. Você já viveu isso? A gente ora pedindo socorro, parece que Deus poderia resolver tudo em um minuto, mas Ele não resolve e no minuto que a gente queria, Ele não vem. E a sensação é de que, Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, isso não teria acontecido. Mesa e café. O dia está começando, sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Com Luciana Freire. Hoje a gente vai falar de uma das histórias mais profundas da Bíblia sobre silêncio de Deus. A história de Lázaro. Porque ali Jesus ele amava, ele sabia, ele podia e mesmo assim Jesus esperou. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Mesa e Café. De segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado às 6 horas da manhã no horário de Manaus. Todos os dias nós estamos aqui compartilhando a palavra. Antes de fazer qualquer coisa, nós queremos ouvir a voz de Deus. Então, antes de a gente continuar, eu quero te agradecer por todas as mensagens, todos os comentários, todos os testemunhos que vocês têm compartilhado comigo. Eu leio todos e tenho visto Deus agir nos detalhes. E é muito forte ver como Deus ele tem usado esse encontro diário para fortalecer tanta gente. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e encaminha para todo mundo que você conhece, porque todas as manhãs a gente está por aqui. Vamos à palavra? No Evangelho de João, lá no capítulo 11, a Bíblia conta que Lázaro, amigo de Jesus, ele ficou doente. Se você não conhece essa história é poderosa. As irmãs dele, Marta e Maria, as famosas, né? Mandaram avisar para Jesus e disseram assim para ele: Senhor, aquele senhor que o senhor ama está doente. Preste atenção nisso. Elas não disseram, Senhor, um estranho está doente. Elas disseram, aquele que o Senhor ama. Ou seja, era alguém amado por Jesus e era uma casa que Jesus conhecia. Era uma família próxima de Jesus. E mesmo assim, Jesus não foi imediatamente. A Bíblia diz que Jesus ficou ainda 2 dias onde ele estava. Meu Deus, como assim Jesus não foi correndo? Porque na nossa cabeça o amor ele deveria significar uma resposta imediata. Se Jesus ama, ele corre. Se Jesus se importa, ele interrompe tudo e corre. Se Jesus ouviu, ele resolve na hora. Mas em João 11 nos mostra uma verdade muito profunda. O amor de Deus não está preso à nossa urgência. Jesus amava Lázaro, amava Marta, Maria, e justamente porque amava, ele conduziu aquela história para um propósito ainda maior. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Imagina a cena. A casa estava cheia de gente chorando, Marta estava cansada, Maria ferida, o ambiente pesado, a notícia espalhada, o sepulcro estava fechado e Marta diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Tá lembrando de alguma situação aí? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu casamento não teria quebrado. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse respondido antes, eu não teria passado por isso. Se o Senhor tivesse aberto aquela porta, eu não teria sofrido tanto. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Senhor, se tu estivesse naquela situação. Só que Jesus, ele estava. Não do jeito que Marta imaginou que ele deveria estar. Não no tempo que Marta esperava. Mas ele estava. E ele estava prestes a revelar uma dimensão do poder de Deus sobre aquela família que ela ainda não conhecia. Pensa comigo. Maria e Marta conhecia Jesus como amigo, conhecia Jesus como mestre, conhecia Jesus como aquele que curava. Mas naquele dia, ela conheceria o Jesus como a ressurreição e a vida. Tem lugares que Deus leva a gente só para conhecer quando passa por todo o processo da história. E isso não torna a dor da gente mais bonita. Dor é dor. Jesus ele não fingiu que o luto delas era pequeno. A Bíblia estava lá e disse que Jesus chorou. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro e mesmo assim ele chorou. Isso nos ensina que Deus ele não é frio diante da nossa dor. O fato é que ele tem um propósito e significa que ele não ignora as nossas lágrimas, mas o fato de ele saber que o final é de outro jeito, ele não está desprezando, mas ele quer te tratar, ele quer te preparar. Isso é o consolo que muita gente precisa ouvir hoje.
Deus ele não está olhando para a tua dor de longe, nem com indiferença. Ele entra na cena e ele se aproxima. Ele ouve, ele sente, ele se compadece. Ele continua sendo Senhor, mas também é o Deus que se inclina. É o Jesus que vai até o túmulo e diz, abre a porta, tira a pedra. Mas Marta, ela reage, Senhor, já cheira mal. E essa frase é muito humana, porque muitos de nós estamos passando por situações que a gente diz, já cheira mal, já está tarde, já não tem como. Já morreu, já acabou, já estragou. Mas Jesus olha para aquilo que todo mundo chama de fim e diz, Lázaro, vem para fora. E o morto sai. Meu Deus, o silêncio de Deus não era incapacidade, não era abandono, não era distração. Era a preparação para uma revelação muito maior. As pessoas queriam uma cura e Jesus entregou uma restauração. As irmãs queriam evitar um funeral, mas Jesus transformou o funeral em um testemunho que nós estamos falando hoje. Elas queriam que Jesus chegasse antes da morte, mas Jesus chegou depois para mostrar que ele não é limitado nem pela morte. Agora, traz isso para a tua vida. Existe uma área em que você está dizendo, Senhor, já passou do tempo. Existe uma situação que você já entregou para Jesus. Existe uma promessa que parece que foi colocada uma pedra lá em cima. Existe uma oração que você já até parou de fazer porque achou que não tinha mais jeito. O devocional de hoje não é para alimentar a tua fantasia, é para afirmar a tua fé. A fé não é exigir que Deus faça tudo quando você quer. Fé é reconhecer que Jesus continua sendo Senhor quando a cena parece enterrada. O silêncio não é atraso. Ele trabalha com eternidade, sabedoria e propósito. Só que aqui entra uma aplicação importante. Enquanto Deus trabalha no tempo dele, ele também trabalha dentro de nós. A espera revela muita coisa. Revela onde está a nossa segurança. Revela se a nossa fé depende de controle. Revela se a gente confia em Deus só quando ele obedece à nossa agenda. Às vezes, a maior obra que Deus faz é no silêncio. E normalmente é dentro de nós e não fora. Ele cura depressa, ele trata a incredulidade, aprofunda a dependência, limpa as motivações. E quando a resposta vem, a gente não recebe só o milagre, a gente recebe maturidade para carregar o milagre. Já parou para pensar nisso? Tem bênção que exige estrutura espiritual, tem porta que exige caráter, tem resposta que exige preparo. Tem promessa que precisa encontrar um coração firme. Deus, ele não se atrasa, ele te prepara. E hoje, nessa terça-feira, eu quero te convidar a entregar a Deus a sua sensação de atraso. Aquela área, sabe, que você olha e diz assim, já era para ter acontecido, já era para eu ter vivido isso. Essa resposta já era para ter chegado. Não, isso aí já ficou no passado. Entrega isso para o Senhor. E escuta essa verdade. Jesus não chegou tarde na casa de Marta e Maria. Ele chegou no tempo da revelação. E o que parecia demora se tornou testemunho. E hoje, quando o seu coração quiser acusar Deus de atraso, responda com fé. Senhor, eu não vejo tudo, mas eu sei que o Senhor governa o tempo. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã nós entregamos para Ti toda a sensação de pressa e urgência, toda a sensação de atraso. O Senhor sabe que nós esperávamos respostas rápidas. O Senhor sabe que onde o nosso coração começou a desacreditar. O Senhor sabe cada oração que nós fizemos e dizemos, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Mas hoje nós olhamos para a Tua palavra e lembramos que o Senhor nunca perde o controle. O Senhor não é limitado no tempo, nem pela morte, nem pelo diagnóstico, nem pela crise, nem pela opinião das pessoas. Pai, fortalece quem está esperando, consola quem chora, sustenta aquele que está cansado, cura aquele que já se sentiu esquecido. E ensina-nos a confiar no tempo, ensina-nos a descansar no Teu amor. Ensina-nos a não confundir silêncio com ausência, nem espera com abandono. E onde houver algo em nós chamando de fim, nos ajuda, Senhor, a ter esperança. Em nome de Jesus. Amém. E agora comenta aqui embaixo, Deus não está atrasado. Escreve isso como uma declaração de fé mesmo. E pega esse devocional e compartilhe com os teus amigos, aqueles que precisam ouvir essa palavra. Já se inscreve no canal. Nós vimos que mais de 70% das pessoas que assistem esse devocional, eles não são inscritos. Então já se inscreve aqui, que todos os dias a gente tem um encontro marcado. E antes de terminar, deixa eu te lembrar uma coisa. Aqui todos os dias eu trago a palavra de Deus, trago a luz da Bíblia, toda a palavra direcionada no meu coração, 100% gratuito.
E Deus, ele me chamou para isso. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, daquilo que eu tenho feito fora como especialista, estrategista digital, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Você clica aqui e lá você vai encontrar tudo que nós estamos construindo para te servir de maneira clara e eficiente. Tem aula gratuita, tem workshop, tem mentoria, caminhos para você se aprofundar mais. Fique à vontade, será um prazer te receber no nosso ecossistema. Lá tem advogado, pastor, líder, empreendedor, criador de conteúdo, especialista, pessoas que decidiram realmente crescer sem abrir mão dos seus princípios. E agora é hora de levar essa palavra da mesa para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 6 horas da manhã.